Olá, que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade então aqui ao nosso estudo bíblico. Abra sua Bíblia, por favor, aí no livro de Efésios, capítulo 6. Hoje vamos iniciar o estudo do capítulo 6 de Efésios, tá bom? Abra aí. Essa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, né, cheio do Espírito Santo, direcionada para a igreja que estava em Éfeso, né? E obviamente serve para todas as igrejas, né? Instruções do Espírito Santo, doutrina do Espírito Santo para toda a igreja em todos os tempos e épocas, né? Assim como todo o Novo Testamento, né? Principalmente as cartas dos apóstolos, né? Já que a igreja está fundada nos fundamentos dos apóstolos, tá bom? Efésios 6, versículo 1. Vamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, aqui eu estou uma vez mais, de todo o meu coração, com toda alegria, com todo gozo, com toda felicidade, por estar na Tua presença, por poder pregar a Tua palavra, meu Deus, por poder estudar as Sagradas Escrituras, conhecer o Senhor, conhecer a Tua vontade, ser cheio do Teu Espírito através da Tua palavra, Senhor. Peço a Tua misericórdia, a Tua compaixão e a Tua graça, Senhor. Que a Tua graça venha sobre mim agora, para que eu possa transmitir a Tua palavra de forma fiel, meu Deus, ao texto sagrado. E aonde chegar esse vídeo, chegue edificação, chegue salvação, chegue bênçãos, tudo para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. É o que te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém. Muito bem, acredito que você já tem aí a Bíblia aberta, né? Você deve conferir tudo que eu falo com as Sagradas Escrituras, tá? Você não deve confiar em ninguém que fale ao contrário da palavra de Deus, ao contrário à Bíblia, né? Então não interessa quem seja, não interessa o título que tenha, a religião que tenha, a denominação que tenha, você deve sempre priorizar a Bíblia, né? A interpretação correta do texto sagrado. Esse é o objetivo do nosso estudo aqui, tá? Nosso objetivo não é falar de religião, de igreja, de denominação, de doutrina de homens, mas compreender realmente o que diz a palavra de Deus. Efésios 6, o Espírito Santo ele diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Tá? Então, ele diz aqui: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Tá? Então, o Espírito Santo ele vai falar aqui como o filho ele deve ser ou comportar-se com relação ao seu pai e à sua mãe. Tá? Sabemos que o filho ele sempre tem que honrar os seus pais, respeitar os seus pais, independente de qualquer coisa, né? Não maltratá-los, não ofendê-los, não lastimá-los de alguma forma, né? De forma intencional ou de forma para machucá-los, né? A não ser que seja para pregar a palavra de Deus para eles, né? Porque aí já não é você, é a palavra de Deus que está dizendo. Mas aqui nesse contexto que nós estamos lendo, o Espírito Santo, Deus, ele quer que os filhos obedeçam os pais no Senhor, ou seja, por temor a Deus, por respeito a Deus, eu também vou obedecer aos meus pais. Mas obedecer em que sentido? Obedecer em que sentido?
Aqui está falando em qualquer época da vida? Não. Aqui está falando especificamente para as crianças, os jovens, os adolescentes que ainda estão debaixo do teto ou da autoridade dos seus pais, né? Aqui já não encaixa muito já com aquele filho que saiu de casa, que se casou, né? Que agora tem a sua família, que tem os seus filhos, né? Que tem as suas obrigações e que já não depende, né? Ou que já não, vamos dizer assim, não está mais debaixo desse teto do pai e da mãe. Já tem a sua vida, já é um adulto, né? Então, quando a Bíblia fala obedeça aos seus pais aqui, né, em tudo, deve ser em relação a esses jovens. Né? Você que é, por exemplo, uma criança, você que é um jovem, você que é um adolescente, você está debaixo do teto dos seus pais, então você tem que obedecer, porque é ele que te dá a roupa, é ele que te dá a comida, é ele que te dá a água, é ele que te dá o estudo, é ele que te dá, né, tudo que você precisa. Então você não pode dizer assim, não, eu sou dono da minha vida, eu vou fazer o que eu quero. Não, enquanto você está debaixo das asas dos seus pais, você tem que se submeter a eles, à disciplina deles, né? Claro, desde que eles mesmos, os pais, não contrariam a palavra de Deus. Porque quem vem primeiro? A palavra de Deus ou a palavra dos pais? Isso é uma coisa para se pensar. A quem você tem que obedecer em primeiro lugar? A Deus ou ao seu pai e à sua mãe? Obviamente, a Deus, né? Porque se a palavra de Deus me diz uma coisa e o meu pai e a minha mãe diz outra coisa, então eu não tenho que obedecer. Eu não posso desobedecer a Deus, né? Jesus ele falou, você não pode servir a dois senhores. Ou você vai obedecer a um ou vai obedecer a outro. Quer dizer, Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. Então, se o seu pai, a sua mãe, está falando para você fazer algo contrário à palavra de Deus, que vai te distanciar de Deus, vai te levar a cometer um erro, um pecado diante de Deus, então você não tem que obedecer. Então, essa obediência, ela tem um limite, tá? Essa obediência ao pai tem um limite, entendeu? Então, é nesse sentido aqui, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com vocês e vocês tenham uma longa vida sobre a terra. Claro, esse mandamento, honra o seu pai e a sua mãe, você vai encontrar ele lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, em Deuteronômio 5,16, você vai poder ler esse versículo que Paulo está citando, né? Um versículo do Antigo Testamento, porque naquela época eles haviam acabado de sair do Egito, da escravidão, por onde eles ficaram lá mais de 400 anos, e Deus estava falando para eles assim, olha, vocês que são filhos, são adolescentes, obedeçam os seus pais, porque vocês vão ter uma longa vida nessa terra, ou seja, vocês vão ser bem-sucedidos nesta terra. E a lei era tão rigorosa que o filho, por exemplo, se ele batesse no pai ou na mãe, se ele amaldiçoasse o pai ou a mãe, esse filho poderia ser até morto. A lei era tão rígida que o filho poderia até ser morto. Claro que isso não se aplica mais aos dias de hoje, porque nós não estamos mais debaixo da lei, né? A lei já não pode mais afetar-nos. Como que eu posso explicar para você? As condenações da lei não pode mais afetar, porque a lei cessou. A lei se cumpriu completamente em Jesus Cristo na cruz. Então Jesus cumpriu a lei por nós. Então hoje nós vivemos na graça do Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Então não existe mais aquelas ordenanças, aqueles princípios que você lê na lei de Moisés. Não precisamos mais cumprir nada disso, como por exemplo a circuncisão, guardar o sábado, os sacrifícios, os dízimos, aquelas leis cerimoniais, aquelas, né, mais de não sei quantas leis que você tinha que obedecer, já não, tá? Mas Paulo ele usa esse versículo do Antigo Testamento para dizer o que para nós? Que sempre temos que honrar, respeitar o nosso pai e a nossa mãe, que é a vontade de Deus, que isso agrada a Deus, né?
É claro que problemas vai haver, em uma família sempre há problemas, sempre há discussões, mas você não tem que deixar o rancor, o ódio, a ira dominar o seu coração, sempre tem que haver o perdão, sempre tem que haver a humildade de ambas as partes, tanto do pai quanto do filho, né? Então a gente tem que trazer essa palavra hoje nesse contexto, tá? Então os jovens, as crianças, os adolescentes que estão debaixo do teto dos seus pais devem obedecê-los, tá bem? Aqueles que já saíram de casa, que já têm a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, né, a sua vida à parte, o seu trabalho, né? É claro que você não vai obedecer em tudo o seu pai e sua mãe, porque às vezes eles até querem abusar, né, de ser pai e de ser mãe e querer te subjugar ou te pressionar ou te chantagear de alguma maneira, né, para fazer os gostos deles. Então tudo tem que ter um equilíbrio e o Espírito Santo é ele que vai nos dar esse entendimento, esse equilíbrio para sempre fazer a coisa certa e não desagradar a Deus, né? Por mais que a gente não vai conseguir agradar o ser humano em tudo, mas buscar sempre agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, tá bem? Então é nesse sentido aqui que o Espírito Santo está falando: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Hoje essa terra já não é mais, vamos dizer, esse mundo. É claro que Deus vai nos abençoar nesse mundo também, mas está se referindo à terra celestial, vamos dizer assim, a Nova Jerusalém, né? A cidade celestial, ou seja, vamos ter a vida eterna. Tá? Então isso aqui é o que o Espírito Santo ordena para os filhos em relação aos seus pais. Agora vamos ver no versículo 4 o que o Espírito Santo ele vai falar para os pais. Porque assim como existe uma ordenança para os filhos, então também existe uma ordenança para os pais. Então você que é pai, você que é mãe, presta atenção no versículo 4. Ele diz assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira. Vendo aí? Não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, você que é pai, você que é mãe, olha só. O Espírito Santo ele está falando aqui o seguinte: não provoque os seus filhos a ira. Não maltrate os seus filhos. Tem pais, tem mães que são abusivos. Trata os seus filhos da pior maneira. São humilhados, são xingados, né? São tratados mal, como um lixo, como um escravo, como um empregado, né? São muitas vezes espancados. Então, esse tratamento está completamente errado. Um pai não pode tratar o seu filho ou irar o seu filho, né? Subjugá-lo, pressionar. Não, porque você é meu filho, você tem que calar a boca, você tem que obedecer, você tem que fazer tudo o que eu quero. Calma, não é bem assim. Você não pode abusar dessa autoridade que Deus deu aos pais para, sabe, tratar o seu filho dessa forma, dessa maneira. Não confunda autoridade com autoritarismo. Então você não tem que ser uma pessoa autoritária, né? Fazer com que seu filho faça coisas ou tratar o seu filho de uma forma contrária à vontade de Deus. Mas como que um pai então tem que tratar o seu filho? Como que o pai e a mãe tem que tratar o seu filho? Com amor, com carinho, né? Mas e a disciplina? Ele também fala da disciplina aqui. Ele diz aqui, ó: e vocês pais não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los. Então, obviamente, aqui não está falando com os filhos adultos, né? Está falando com as crianças, com os adolescentes, né? Tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a disciplina que o pai deve usar na vida do filho ou dos filhos é a disciplina do Senhor. É a admoestação do Senhor. Você deve criar o seu filho
como a Bíblia ensina. Como que a Bíblia ensina o pai e a mãe a criar o seu filho? Ensinando eles sobre Deus, levando eles a Deus, levando eles a conhecer a Deus, levando eles a ter um encontro com Deus, a ter um relacionamento com Deus, a viver debaixo da autoridade de Deus, do temor a Deus. Porque se o filho obedece a Deus, vai obedecer ao pai. Se o filho tem temor a Deus, não vai maltratar o seu pai e a sua mãe, não é verdade? Não vai fazer nada errado. Um jovem, uma criança que entende quem é Deus e que vive debaixo da autoridade de Deus, vai ser a melhor pessoa do mundo. Né? Vai ser a melhor pessoa do mundo. Então, crie eles, não estou falando para você criar dentro de, levar eles a uma religião, ou obrigá-los a ir a uma igreja, uma instituição, não, mas ensiná-los a eles a palavra de Deus. Você deve, por exemplo, você que tem filhos, você deve separar um tempo para ler a Bíblia, inclusive, com seus filhos. Né? Fazer um culto doméstico. Os puritanos, inclusive, não sei se você já ouviu falar dos puritanos, busque na internet quem eram os puritanos, como viviam os puritanos, tá? Eram uns cristãos assim extraordinários, né? Então os puritanos, eles faziam, os pais faziam, o pai de família, ele reunia a sua família dentro de casa e ele lia a Bíblia, ele estudava a Bíblia, ele explicava a palavra de Deus para sua esposa, ele explicava a palavra de Deus para os seus filhos. Ele criava essa cultura de conhecer a Deus, de estudar a palavra de Deus. Né? Não é levar para a igreja e jogar lá na escolinha, ou levar eles para a igreja para que fiquem entretenidos lá com a música, com a dança, com a coreografia, com o teatro, porque isso aí não tem nada a ver com o evangelho. Isso aí é papagaiada, né? Isso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso aí é entretenimento para manter aí as crianças, né, dentro daquele cercadinho. Mas o problema é que isso aí não converte ninguém, não transforma a vida de ninguém, não salva ninguém. O filho vai crescer e se ele não conhece realmente a palavra de Deus verdadeiramente, ele vai sair fora. Por isso que muitos filhos crescem dentro da igreja, depois vão para o mundo e não querem mais saber nada. Por quê? Porque eles não conheceram Jesus. Eles conheceram a dança, eles conheceram o teatro, eles conheceram o entretenimento que aquela instituição dava. Só que no mundo tem muito mais entretenimento. O mundo vai oferecer muito mais entretenimento para os filhos do que dentro da igreja. Então, a igreja não é um lugar para você oferecer entretenimento para os seus filhos, para a sua família. Tá errado isso aí. Por isso que muitas igrejas estão indo para o lado errado. A igreja é um lugar aonde você tem que ir levar os seus filhos para conhecer a palavra de Deus. Então, uma igreja que não tem um estudo bíblico sério, né? Que não, você muitas vezes pergunta para a criança, para o jovem, para o membro, e ele não sabe nada de Bíblia, então essa igreja não é uma igreja verdadeira, né? É mais uma seita do que uma igreja. Porque não é isso que a Bíblia ensina. Olha aí o versículo 4. Mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a obrigação não é do pastor somente, né? Mas principalmente do pai e da mãe dar o exemplo. Você que é pai e sua mãe, você tem que conhecer a Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que viver de acordo com a palavra de Deus para dar o exemplo para os seus filhos. Porque não adianta você falar para o seu filho uma coisa e fazer outra. E se comportar de outra. Você tem que dar o exemplo, né? Palavras são palavras. Agora, exemplo é muito mais forte. Então, o pai e a mãe, ele deve tratar os seus filhos sempre com essa disciplina de Deus. Né? Sem colocar um peso, sem colocar uma carga, dizendo Deus vai te amaldiçoar, Deus vai te castigar. Nada disso, nada disso. Mas simplesmente mostrar para eles que se eles andarem de acordo com a palavra de Deus, eles serão felizes, eles serão abençoados. Tá bem? Então é isso que diz aqui, basicamente, no versículo, do versículo 1 ao versículo 4. Muito bem, vamos continuar. Versículo 5. Agora,
o Espírito Santo vai falar para outro tipo de pessoa. Ele vai falar para os servos e para os senhores. Porque na época do apóstolo Paulo, principalmente na cidade de Éfeso, ainda existiam os escravos. Quando a Bíblia fala servos, está se referindo aos escravos, escravidão. Era o tempo da escravidão, né? Onde havia pessoas que eram compradas como se fosse uma mercadoria, e essas pessoas eram consideradas máquinas de trabalhar, máquinas com alma, né? Então elas trabalhavam por um prato de comida, por uma roupa, por um teto, por uma proteção, né? E muitos escravos ali eram maltratados, eram humilhados, eram espancados e eram até mortos pelo abuso de autoridade dos seus senhores. Então, na época do apóstolo Paulo, dentro da igreja havia escravos que conheceram Jesus, que se converteram, que se transformaram em cristãos. E também dentro da igreja de Éfeso existiam senhores, ou seja, dono de escravos, que também eram cristãos. Então Paulo, ele vai falar para os escravos cristãos e para os donos de escravos cristãos. Como que tinha que ser esse relacionamento? Já que aqui no livro de Efésios estamos falando de relacionamento entre marido e mulher, né? Como já vimos em vídeos passados, como que deve ser o relacionamento do marido para com a esposa, da esposa para com o filho. Veja os vídeos passados que você vai ver, se você não viu. Hoje você viu aí o relacionamento do pai com o filho, do filho com o pai, como tem que ser esse relacionamento, né? Ninguém tem que ir a ninguém, um tem que respeitar o outro, não pode haver abuso de nenhumas partes. Mas na época de Paulo havia outro tipo de relacionamento entre os escravos e os seus donos, entre os donos e seus escravos. Hoje já na nossa cultura aqui já não existe mais esse tipo de relacionamento, já não existe mais os escravos, né? Mas nós vamos falar um pouco sobre isso. Então no versículo 5 ele diz assim: quanto a vocês, servos, né? Servos, escravos. Então ele vai falar com os escravos daquela época. Obedeça aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para essas pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Olha só esse detalhe final, seja servo, seja livre. Então, o que o Espírito Santo está falando aqui? Vamos levar tem duas maneiras aqui, tem duas coisas que a gente tem que levar. Primeiro, para o contexto daquela época. Os escravos, como que eles tinham que servir? Não porque eram escravos, ou porque eram obrigados, ou porque iam receber uma punição se eles não fizessem bem o seu trabalho. Não, o Espírito Santo vai falar aqui para os escravos que, por mais que vocês são escravos, vocês têm que fazer um bom serviço, fazer como se fosse para Deus. Servir com amor, fazer o seu trabalho com amor, fazer um trabalho bem feito, sem preguiça, sem moleza, não diante dos olhos, porque muitas vezes quando o Senhor estava ali olhando, ele trabalhava, fazia certo. Quando o Senhor saía e deixava ele sozinho, então ele já deixava de trabalhar. Então isso não era certo, não era correto. O correto era que, já que eles eram cristãos, porque um cristão ele tem que ser honesto. Um cristão ele tem que ser honesto. Tá? Então, trazendo para os dias de hoje, como que nós podemos aplicar essa palavra? O relacionamento entre o empregado e um patrão, por exemplo. Né? Você não é escravo do seu patrão, ele não é seu dono. Mas você assumiu um compromisso com aquela empresa, com aquele patrão, então ele tem uma certa autoridade sobre você. Então você vai cumprir os horários, você vai fazer bem o seu trabalho, você não vai matar serviço, né? Você não vai roubar, você não vai enganar, você não vai fazer nada errado. Por temor a Deus, você vai ver o seu patrão como se fosse Jesus, como se você estivesse fazendo para Jesus.
E uma vez você fazendo isso, Deus vai te abençoar. Deus vai, né, te honrar, né? Porque você está fazendo certo. Você está dando um bom testemunho aqui na terra. O seu patrão não vai poder dizer, ó, tá vendo aí, ó, o meu empregado, ele diz que é evangélico, ele diz que é cristão, mas olha aí, não chega atrasado, tá roubando, não é bem porco, não faz bem o seu trabalho, e etc, etc. Então essa pessoa está dando um mau testemunho, um mau exemplo para a sociedade. Então nós temos, o cristão, ele tem que ser um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, tá? Um bom marido, uma boa esposa, certo? Um bom escravo, um bom senhor, um bom empregado, um bom patrão. Em outras palavras, estamos num mundo sujo, podre, corrompido, cheio de corrupção, mas o cristão, o filho de Deus, ele não vai viver segundo o mundo, ele não vai se inclinar para o lado errado, ele não vai fazer o que todo mundo faz. A esposa não vai tratar o seu marido como as mulheres do mundo tratam. O marido não vai tratar a sua esposa como os homens do mundo tratam. O filho não vai tratar mal o seu pai como os filhos. O pai não vai tratar mal os seus filhos como os pais mundanos. O empregado não vai tratar o seu patrão como os mundanos. Ou seja, nós somos crentes, nós somos cristãos. Nós nascemos de novo, somos nova criatura. Então temos que dar um bom exemplo, tá? Com relação aos nossos patrões, com relação às autoridades, né? Sempre obedecer. Claro, sempre que esteja de acordo com a palavra de Deus. Porque se a autoridade vem falar para você fazer uma coisa que está contrária à Bíblia, que está contrária à palavra de Deus, aí você não tem que obedecer. Sempre a palavra de Deus em primeiro lugar. Então é isso basicamente que o apóstolo está falando aqui. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, tá vendo aí? Não faça nada de mal vontade. Pessoas que vai trabalhar de mal vontade, fazer as coisas de mal... Então é melhor nem ir, né? É melhor nem fazer. Como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Em outras palavras, o Espírito Santo está falando o seguinte, olha, faz bem o seu trabalho, seja honesto, seja correto, que o seu patrão vai se agradar de você e vai te promover, né? E se ele não te promover, Deus vai criar uma situação, vai abrir uma porta e vai te abençoar de uma outra forma. Se ali onde você está trabalhando você não é bem reconhecido, você não está sendo reconhecido ou ajudado, então Deus vai abrir uma outra porta e vai te abençoar. Porque muitas vezes o empregado fala assim, tá me pagando pouco, tá me tratando mal, é injusto, então também que se dane, eu vou fazer então de qualquer jeito. Aí não, aí tá errado. Você tem que pensar o contrário. Bom, se o meu patrão é sem vergonha, tá me tratando mal, é injusto, beleza. Problema dele com Deus. Eu vou fazer bem o meu trabalho. E se o meu patrão não me remunerar, não me reconhecer, não tem problema. Deus vai me abençoar. Então essa é a maneira certa, a maneira correta de você pensar. Tá compreendendo? É a maneira que o cristão deve viver. Mas também, para terminar, ele diz aqui no versículo 9, para os senhores, para os patrões, para os donos, né? Ele diz assim, e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, tá vendo? Façam o mesmo com os servos. Deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus. E que ele não trata as pessoas com parcialidade, né? Ou não faz acepção de pessoas. Então, ele está falando aqui para os senhores daquela época que eram donos de escravos. Olha, vocês não têm que maltratar o escravo de vocês, espancar o escravo de vocês, humilhar o escravo de vocês, passar da medida, não. O que é certo é certo. O escravo tem que obedecer ao seu senhor, mas você também vai ter responsabilidade com ele. Assim também, para os nossos dias,
as autoridades também têm que ter. Se você é uma autoridade, se você é um patrão, se você é uma pessoa que tem outras pessoas debaixo da sua autoridade, como que você vai tratar essas pessoas? Você vai ser ignorante, você vai ser estúpido, você vai humilhar, você vai pisar, você vai se achar superior? Claro que não, isso não é um papel. Então, se você é um cristão, você não vai abusar da sua autoridade. Ao contrário, você vai usar a sua autoridade para ajudar as pessoas que estão debaixo de você. Você vai dar o exemplo, você vai ser um bom patrão, você vai ser justo, você vai remunerar de uma forma justa, você vai premiar de uma forma justa. Então Deus vai abençoar também o seu trabalho, a sua empresa, o seu negócio, se você for uma pessoa correta, se você não roubar, se você não defraudar, se você não for corrupto, entendeu? Então é isso que o Espírito Santo ele está falando aqui, sempre lembrando que o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Rei, né? O verdadeiro patrão é aquele que está onde? Nos céus. E é ele que governa todos nós. Tá bom? Então, é basicamente isso que o Espírito Santo ele está falando aqui, tá? Dê uma lidinha aí novamente. Eu tenho certeza que ficou claro, né? Deu para entender bem o que a palavra de Deus nos ensina. Vamos buscar cada vez colocar em prática essas palavras, tá bom? Muito bem. Se você gostou do vídeo, né? Achou interessante, te edificou, te ajudou, então faz o seguinte, dá um joinha aí, um like, se inscreva no canal, se você ainda não viu os outros vídeos, é uma série, você tem que pegar desde o primeiro vídeo para você compreender todo o livro de Efésios, né? Estamos chegando ao final do livro de Efésios já. Estudo bíblico tem que ser desde o primeiro capítulo até o fim para você entender o que o Espírito Santo quis dizer para aquele povo, para nós nos dias de hoje, tá bom? Você também pode compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Instagram, por onde você quiser, mande esse vídeo para as famílias, né? Porque esses vídeos estão falando muito sobre família, pai, mãe, marido, esposa, empregado, patrão, então é muito bom para a nossa vida nos dias de hoje, tá bom? Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, se você quer falar comigo, se quer me ajuda, né? Por mais que a gente haja uma distância, eu sempre deixo o meu número de celular aí, o meu WhatsApp, nos comentários aí na descrição do vídeo. Entre em contato que eu ficarei feliz em te ajudar, em te responder, tá bom? Então, queridos, é isso por enquanto, tá certo? Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.